Oi, todo mundo! Eu vim fazer uma resenha / comparação que entre as sombras da nova linha Duda Molinos e a sombra da antiga linha Duda Molinos. Eu vou mostrar as sombras que eu tenho da linha nova, mas uma delas eu tenho a versão dela na linha antiga, então ela vai ser a que eu vou usar para comparação. Na linha antiga, essa daqui era a cor 8, mas agora elas ganharam nomes, então a cor é Bauhaus. Vai estar escrito os nomes lá embaixo, exteriores. Embalagem antiga e embalagem nova. A embalagem antiga era de um plástico bem durável aqui em cima, e embaixo a impressão que o plástico era um pouquinho menos resistente. Vinha o loginho do Duda Molinos aqui, com uma borboletinha da Vult. E atrás vinha toda aqui a descrição, mas não tinha nome as cores eram só por números. Dá pra ver aqui, por 8 eram só por números. Aqui diz que é 2,5 gramas, mas aqui não tenho certeza de quantas gramas tem. Checo na internet, mas eu creio que a quantidade ou ficou igual ou aumentou. E aqui tava com uma panelinha sem muito frufru, uma boa fechagem. Nunca tive nenhum problema nisso daqui quebrando, sempre foi bem potente. Agora a embalagem nova, quando eu olho pra ela eu penso um pouco num OVNI. Ela é bem redonda, ela é mais grossa que a antiga, um tanto mais grossa. Ela tem o formato aqui arredondado e aqui tem como se fosse uma cúpula com o logo da Duda Molinos. Atrás vem o nome da sombra, tá escrito a validade, que é sempre legal, e vem aqui também o logo. O fecho dela é bem diferente, essa daqui é uma embalagem bem mais futurista. Talvez por isso me lembre tanto um disco voador. O plástico continua bem resistente, preto também, com um detalhe transparente, mas é bem mais charmosa a embalagem, isso sem dúvidas. Então aqui está as sombras lado a lado. Agora, olhando, você sabe que é a mesma cor, mas talvez vocês vejam pequenos detalhes que você precisa ter um olho meio clínico para notar, como que os glitters, na verdade os shimmers aqui, parecem um pouco mais grossos do que daqui. Mas a grande diferença pra mim é aqui. Sombra antiga, sombra nova. Vocês percebem uma grande diferença de pigmentação, né? Então, sombra antiga sem base, sombra nova sem base. É o que fala por si. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a textura. A textura da sombra antiga, ela é macia, mas você sente granulinhos nela e você precisa construir bem mais a cor. Como dá pra ver, a pigmentação não é... A nova deixa no chinelo. A textura da nova é bem mais macia e ela tem um toque bem assim de pó, tá? De pó eu digo, você não sente que é uma sombra... Tem umas sombras em pó que tem uma textura um pouco mais cremosa, assim, mais acetinada na hora de pegar. Não, essa aqui você sente que é um pozinho muito maior. Eu também descobri, né, pra mim também, a sombra antiga era boa de esfumar aqui. Ela era esfumada sem problemas, mas a sombra nova é muito mais gostosa de esfumar. Percebe que a sombra antiga, o esfumado, ele deixa os brilhos mais concentrados em algum lugar. Enquanto a sombra nova, ela fica muito mais homogênea na hora de ser esfumada. As sombras, por si só, sem base. Então, muitas vezes a durabilidade de uma sombra depende da durabilidade da base que eu ponho por baixo. Mas sim, eu percebo que a sombra nova, com uma base, dura muito mais que a sombra antiga. Vou pegar uma base pra mostrar pra vocês como fica a pigmentação. Eu vou estar usando meu Painterly Paint Pot da MAC. Vou colocar um pouquinho por aqui. Uma base cor de pele aqui. Tem muito mistério. Fica meio cinzento aqui, porque minha mão tá um pouquinho bronzeada. Mas enfim, vamos lá. Sombra nova com base. Aqui. Tá aqui. Quer dizer, essa aqui foi a sombra antiga, desculpa. Agora sim, a sombra nova com base. De novo. E o resultado fica ainda mais gritante. Então, eu vou fazer de novo aqui a comparação sem a base. Então, aqui... Ai, péssimo lugar. É sombra nova sem base, sombra nova sem sombra antiga sem base.
sombra antiga com base, sombra nova com base. Então, realmente a diferença é grande. Grande. Agora, se não me engano, as sombras da nova linha do Demolinos você acha entre 24 até 30 e tralalá reais. E, sinceramente, se você achar na sua cidade por 30 tralalá reais, eles estão tentando te roubar. Normalmente vem com plastiquinho aqui, mas eu perco os plastiquinhos, então vamos ignorar essa parte, não comentar sobre o plastiquinho, mas vem um plastiquinho protetor e tal. E eu realmente acho que vale a pena, porque também tem uma seleção de acabamentos muito boa, por exemplo. Essa daqui, né, que a gente acabou de fazer swatches, a Bauhaus, ela tem um acabamento brilhante, tem um pouquinho de shimmer. Daí eu tenho, por exemplo, agora fazendo na outra mão, a Violet, que é mate, completamente mate. Uma das poucas linhas brasileiras que oferece sombra mate. Mate de verdade, sem frescura, ótima pigmentação. Mate, pronto. Daí eu já tenho a Future. A Future é a mais cintilante que eu tenho. Ela é um iluminador lindo. E pode ver, mesmo como iluminadora, ela aparece na pele. Ela fica muito bonita. Em comparação com ela, você percebe também o quanto a Violet é mate, de verdade. Daí nós temos a Renaissance. A Renaissance tem um acabamento acetinado. Se eu fosse comparar com alguma coisa, eu ia falar que é com um acabamento satin da MAC. Por sinal, foi sem querer, mas essas três juntas ficaram muito bem juntas. Tem que fazer um visual com as três. Então dá pra ver que ela é acetinada. Aí nós temos a Noite. A Noite tem um acabamento acetinado, mas ela tem shimmers. E ela é uma cor muito bonita. E ela também me lembra uma cor da MAC chamada Plumage. Como dá pra ver, ela tem, assim, os shimmers, mas é muito discreto. Você vê de perto, de longe você não vê. De perto você vê. É diferente da Future, que é cintilante de verdade, que você vê de longe. Por último aqui, vou fazer só junto aqui pra não ficar se sentindo longe dos amigos. A Bauhaus. Que tem os seus shimmers, mas também, assim como a Noite, ficam mais discretos. São sombras de ótima qualidade. Das marcas nacionais, eu acho que é um dos melhores custos-benefícios. Mas porque, eu não sei, eu acho que todo o conjunto da embalagem, com a qualidade do produto, a pigmentação e a seleção que tem de acabamentos torna uma ótima opção nacional. Eu sei que tá fora da faixa de preço de algumas pessoas, mas se você tem como investir nas sombras do Demolinos, eu recomendo muito mesmo. Porque eu acho que em matéria de variedade de acabamentos, eu sei que não tem mais variedade de cores, mas em variedade de acabamentos, ela tá o mais próximo da MAC que a gente consegue aqui no Brasil, das nossas marcas, então super recomendo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha / comparação, que tenha sido útil. Realmente acho que eles melhoraram, tipo, 100% a qualidade da embalagem e do produto, assim como eu espero que tenha ficado óbvio. E é isso, muito obrigada por assistirem, por tudo. O nome das sombras que eu acabei de fazer swatch aqui estão lá embaixo. Então é isso, muito obrigada por assistirem, por tudo e tchau!